Boa noite. Boa noite para você. Hoje teve sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. E os ministros retomaram o julgamento da legalidade da condução coercitiva. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes para a gente, acompanhou toda a sessão e vai falar conosco. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, até o momento, 6 ministros já se manifestaram sobre este tema, sendo que 4 consideraram constitucional as conduções coercitivas e 2 disseram que essas conduções seriam inconstitucionais. Vamos relembrar que o julgamento dessas ações são 2 ações. Começou na quinta-feira da semana passada, quando o relator das ações, o ministro Gilmar Mendes, votou. O ministro considerou que este tipo de condução é inconstitucional porque o princípio da locomoção, ou seja, o direito de ir e vir dessas pessoas estariam sendo ferido. O ministro Gilmar Mendes também suspendeu por meio de liminares em dezembro de 2017 as conduções coercitivas em todo o país. Hoje a sessão foi retomada com o voto do ministro Alexandre de Moraes, como vamos ver na reportagem. No voto, o ministro Alexandre de Moraes disse que é direito dos investigados não produzir provas contra si. Também argumentou que cabe a essas pessoas a escolha de qual é o melhor momento para falar, preservado o direito ao silêncio. É possível a condução coercitiva, não há um direito ao não comparecimento, há um direito ao silêncio, à não produção de provas, mas desde que ele se recuse. O réu, ele não tem a obrigação de depor, não tem a obrigação de falar a verdade. Mas ele também não tem, a meu ver, o direito de se recusar a participar de um ato de investigação, um ato de persecução penal previsto de forma regulamentar no devido processo legal. O ministro Edson Fachin fez uma crítica à forma como as punições ocorrem atualmente no país. O terror e suas formas têm diversas faces. Nas ditaduras, vem nas sombras. Nas democracias, ele se disfarça em apuros linguísticos de verniz a fim de turvar a realidade. Alterar um sistema de justiça criminal notadamente injusto. Esse é o destino dos preceitos fundamentais esculpidos na Constituição. Essa é a cruzada constitucional que ainda não se completou. Classificou a justiça criminal como injusta e desigual entre ricos e pobres. No caso do crime do colarinho branco, até mesmo pela dificuldade que se tem ao se estabelecer um processo de identificação. É que os criminosos dessa altura ostentam estereótipos sedutores. São pessoas que tendem a ser admiradas e tratadas como exemplo de sucesso. Mas o sistema, quando se depara com favelados, maltrapilhos, sobre eles deita um estigma criminoso e prima facie os denomina de malfeitores, de alguém que precisa ser retirado do convívio social. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para comentar a sessão de hoje conosco. Boa noite, Gisele. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Oi, Gisele. Existe algum ponto em comum entre os votos dos ministros que admitem a condução coercitiva? Esse é um tema que demanda muitas discussões, né, William? Inclusive, a gente viu isso na própria sessão plenária de hoje à tarde. O que eu posso dizer é que todos eles entendem o seguinte, que uma vez comparecendo àquele ato pelo qual ele pode vir ou não a ser conduzido coercitivamente, ele terá o direito de permanecer calado em qualquer das suas situações. Então, o direito à não autoincriminação, o direito ao silêncio e o fato do silêncio não ser interpretado em prejuízo da sua defesa, isso é algo unânime que já tem sido demonstrado pelos próprios ministros em seus votos. Então, vamos lá para você entender mais ou menos como é que cada um votou. O ministro Alexandre de Moraes, ele votou no sentido da constitucionalidade, de uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de excluir da interpretação do artigo 260, que está sendo questionado aqui no Código de Processo Penal, a possibilidade de uma decretação direta da condução coercitiva. Ou seja, para o ministro Alexandre de Moraes, só é possível condução coercitiva se houver antes uma intimação e o investigado ou acusado tivesse negado ao comparecimento atendimento dessa intimação. O ministro Edson Fachin, ele decidiu de uma maneira diferente. Ele entende que a condução coercitiva, ela também só pode acontecer se houver uma intimação prévia e houver
um descumprimento dessa ordem. Mas ele também entende ser possível essa condução coercitiva quando ela é substitutiva de uma medida mais gravosa. Por exemplo, ao invés de decretar prisão preventiva, ao invés de decretar prisão temporária, o juiz pode, então, decretar a condução coercitiva. A gente teve também o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele entende que o acusado tem o direito de se defender e escolher o melhor momento para poder apresentar a defesa. E a condução coercitiva, de acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, se amolda muito ao que o ministro Edson Fachin votou. Ele entende que também ela só pode acontecer quando se estiver diante de uma negativa de uma intimação prévia, e essa negativa, um não comparecimento injustificado, e podendo o juiz também decretá-la como uma medida cautelar, ou seja, ao invés de decretar prisões cautelares, pode o juiz determinar, no seu poder geral de cautela, essas conduções dentro dessa perspectiva da prisão, da condução coercitiva. Ok, Gisele, obrigado. Por nada. Você volta amanhã, né, Gisele? Volto, sim. Então tá, até amanhã. Até.